Bom, amigos, vamos continuar o nosso estudo de juros simples. No bloco passado, nós já vimos que os juros simples vai incidir sempre em cima do capital inicial. Não importa o tempo que venha a aplicar esse meu capital. Ele vai sempre, a taxa de juros vai sempre incidir em cima do capital inicial. Então, não esquece disso. A taxa não vai a ser aplicada em outro valor. A taxa vai incidir sempre em cima do capital inicial. Então, pensa, se eu tenho R$ 1.000 a uma taxa de 10% ao mês, no primeiro mês vai dar 10% de 1.000, vai me dar R$ 100. No segundo mês, R$ 100. No terceiro mês, R$ 100. No quarto mês, R$ 100. Sempre vai dar R$ 100. Agora, como é que eu poderia representar graficamente essa relação? A relação do meu montante com o tempo. Nesse exemplo que eu dei, com tempo 1, né, um mês, eu ia ter R$ 100. Então, o meu montante ia ser 1.100. Ia me dar 1.000 do capital inicial mais 100. No segundo mês, eu não ia ter mais R$ 100 de juros. Então, meu montante ia para 1.200. No terceiro mês, 1.300. No quarto mês, 1.400. Ele não está respeitando uma proporcionalidade. Então, gente, a cada mês eu vou ter o quê? Um aumento de R$ 100 no meu montante. Bom, vamos lembrar lá da álgebra. Quando eu tenho uma taxa constante, né, porque é a mesma taxa, sempre a mesma taxa, isso não vai me dar um comportamento linear, não vai ser proporcional. A cada mês eu não vou ter um aumento de R$ 100. Isso não lembra nada não, gente? Isso não lembra uma função, que é a função do primeiro grau? Então, o gráfico da função, o gráfico dos juros simples, ele vai ser o quê? O gráfico de uma função do primeiro grau. E o gráfico de uma função do primeiro grau vai ser uma reta. Então, juros simples vai ter o comportamento de uma reta, o comportamento de uma função do primeiro grau. Vamos ver isso? Vem comigo. Então, análise gráfica dos juros simples. No regime simples, os juros são proporcionais. No exemplo que eu dei, eu estava tendo R$ 100 a cada mês. Eu tinha um capital de R$ 1.000 a uma taxa de 10% ao mês. Então, isso vai me dar R$ 100 a cada mês. Então, um mês vai me dar R$ 100, 2 meses eu vou ter um acumulado de R$ 200 de juros, 3 meses R$ 300 de juros. Então, vai ser o quê? Proporcional de R$ 100 a cada mês. Por incidir sempre sobre o mesmo capital, né, o capital inicial, os juros são sempre os mesmos. Olha só, sempre R$ 100 a cada mês. Em 2 meses haverá o dobro dos juros de um mês. Em 3 meses haverá o triplo dos juros de um mês. Gente, se eu tenho R$ 100 a cada mês, então, no primeiro mês, eu vou ter o quê? R$ 100. No segundo mês, eu já vou ter um acumulado de R$ 200. No terceiro mês, eu vou ter um acumulado de R$ 300. Beleza? Por ser proporcional, a relação tempo e montante terá o comportamento de uma função do primeiro grau. Então, o gráfico será uma reta. Gente, será que a gente pode provar isso? Sim, O montante, ele não é capital mais juros, mas os juros não vai ser CIT. Então, isso daqui é constante. O C e o I, eles são o quê?
constante também. Então, ó, só o t que será a minha variável. Como é que é a função do primeiro grau? Lembra? Função do primeiro grau, né? Ax mais b. O a é uma constante, o b é uma constante e o x vai ser a minha variável. Eu tenho o montante, que vai ser o y. Eu tenho o c, que seria o meu b, que é o termo independente. O c e o i, eles são constantes. O que eu tenho aqui de variável? O t. Então, conforme o t muda, o meu montante também vai o quê? Vai mudar. Conforme o x muda, o y vai mudar. Beleza? Então, olha só como é que fica o gráfico. Eu tenho aqui o eixo das ordenadas, que é o eixo y, o eixo vertical é o montante. O eixo horizontal, o eixo das abscissas, que vai ser o t, a minha variável. E eu tenho a minha reta. Aqui vai ser o meu capital inicial. Por que, Cereja, que aqui é o capital inicial? Aqui, ó, não é um tempo zero? O tempo aqui não vai ser zero. Então, quando o tempo for zero, eu tenho o que no meu montante? Apenas o capital. Imagina na prática, você acabou de depositar o dinheiro, botou o dinheiro lá no caixa eletrônico ou deixou o dinheiro na mão do caixa. Você já tem algum rendimento? Não, você acabou de colocar, então o tempo vai ser o quê? O tempo vai ser zero. Então, o que você tem, que é o montante, nesse momento vai ser apenas o quê? O capital. Agora, conforme ele vai aumentando o tempo, o montante vai aumentando. Olha, de forma proporcional. Digamos que aqui eu tenho tempo 1. Aqui, ó, eu vou ter o montante 1. Aqui eu tenho tempo 2. E aqui eu vou ter o montante 2. Aqui eu tenho tempo 3. E aqui eu tenho o montante 3. Então, ó, esse meu ΔT aqui, ó, vai ser o mesmo ΔT aqui. Isso vai me proporcionar, ó, se eu jogar aqui, estou formando aqui um triângulo. Isso aqui vai ser o meu ΔM, que nesse meu caso seria o M2 menos o M1. Se eu pegar agora aqui, eu tenho um outro triângulo. São dois triângulos idênticos. Aqui seria um outro ΔM que vai ser o mesmo, que vai me dar M3 menos M1. Gente, ó, o ΔM sobre o ΔT é a minha taxa de variação, que naquele exemplo que eu dei lá do montante do capital inicial de R$ 1.000 e aqui a taxa de 10% ao mês, eu tinha sempre uns juros de quê? De R$ 100 por mês. Seria isso daqui, essa minha variação. Aqui, ó, no exemplo que eu dei, essa diferença aqui vai me dar o quê? R$ 100. Essa diferença aqui vai me dar o quê? R$ 100. Então, eu tenho R$ 100 a cada quê? A cada mês. 3 menos 2. Beleza? No juros simples, isso aqui vai ser sempre uma reta e isso daqui vai ser sempre proporcional. Então, eu teria aqui, ó, o M3 menos o M2, M3 menos o M2, que é esse ΔM, sobre quem? Sobre o T3 menos o T2, que é essa diferença aqui, vai ser igual aqui, a essa variação aqui. Seria M2 menos M1 sobre T2 menos T1. Isso daqui, ó, vai ser uma constante.
Beleza, gente? Tranquilo? É bom que a gente dá uma relembrada também de função do primeiro grau aí, né? Bom, continuando. Vamos agora falar de juros compostos. Gente, ó, nos juros simples, nos juros simples, eu tenho a taxa incidindo sempre em cima do capital inicial. Independente do tempo, vai ser sempre o mesmo valor. Já no composto, não. O que seria o juro composto? O juro composto é juro em cima de juro. Então, o capital ele vai ficar sendo o quê? Toda hora atualizado. No primeiro mês, ou se a taxa for mensal, né, na primeira capitalização, a taxa vai incidir em cima do capital inicial, que o capital inicial vai ser o capital anterior. Mas já no segundo mês, no segundo período, a taxa não vai incidir em cima lá do capital inicial, vai incidir em cima do capital anterior, que já está atualizado, já sofreu a incidência da minha taxa. No terceiro mês, vai incidir em cima de um capital maior. É o que a gente fala da bola de neve que a taxa, que o cartão de crédito provoca. A taxa de juros do cartão de crédito estava em torno de 14%, 18%. Meus amigos, imagina, você tem uma fatura de R$ 1.000, aí você não paga, vai incidir 18, digamos lá, 18% em cima de 1.000. No outro mês, 18% já em cima dos 18%. No terceiro mês, vira o quê? Uma bola de neve que vai sempre acumulando. Cada vez o teu capital atualizado está maior. E vai vir a taxa, em cima de taxa, em cima de taxa, em cima de taxa. Chega uma hora que você não aguenta. Não tem como pagar, beleza? Então vejamos. Nos juros compostos, tem como eu calcular o montante mês a mês? Não. Tem como eu calcular o valor dos juros ali mês a mês? Não. O montante você calcula no final. Mas tem como você calcular os juros como você calcula no simples? No simples eu consigo calcular quanto de juros eu tive, né, um acumulado. Já no composto não, porque eu não vou ter a mesma parcela de juros a cada mês. Está cada vez o quê? Aumentando. Então no composto não tem como você calcular diretamente o valor dos juros. Aí você calcula o quê? O valor do montante. Então, nos juros compostos, você calcula o montante. Agora, Cereja, e se caso eu queira calcular os juros, como é que eu faço? Poxa, a fórmula do montante é a mesma, tanto para simples quanto para composto. O montante vai ser sempre o quê? A soma do capital com os juros. Se você quer calcular agora os juros, o que você faz? Você faz a diferença. Então, os juros vai ser a diferença do montante com o capital. Show de bola? Eu não vou ter a mesma parcela de juros todo mês. Bota isso na cabeça. Vai estar sempre o quê? Aumentando. Beleza? Vamos lá. Temos aqui, juros compostos. Os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para o cálculo dos juros do período seguinte. Então, é o que eu disse, vai acumulando. A base de cálculo dos juros se altera período a período pela capitalização dos juros do período anterior. Então, eu tenho um valor, depois ele acrescenta os juros, muda o valor da minha próxima base de cálculo. Chamamos de capitalização o momento em que os juros são incorporados ao principal. Então, no momento em que aquele valor dos juros ele é incorporado ao capital, é que nós chamamos de capitalização. Então, entra a capitalização no momento que eu estou incidindo o quê? Os juros. Essa capitalização, já foi dito, ela pode ser uma capitalização simples ou uma capitalização composta. Capitalização simples, quando eu estiver tratando de juros simples, capitalização composta, juros compostos.
Nos juros compostos, não podemos calcular diretamente os juros, pois a cada período o valor será diferente. O cálculo feito é do montante. Bom, gente, então como é que eu vou calcular esse montante nos juros compostos? Eu tenho o meu fator, que seria, né, a taxa que vai incidir em cima do capital. E no outro período, vai incidir em cima de quem? Do capital? Não, já incide em cima do capital com o fator. E no terceiro período, em cima do acumulado. Então, estou sempre aumentando a minha base de cálculo. Vamos ver como é que fica isso? Digamos que eu tenho um capital de R$1.000 a uma taxa de 2% ao mês. Então, isso aqui em decimal vai me dar 0,02. Bom, no tempo zero, eu vou ter um capital C. No primeiro mês, eu vou ter que multiplicar por quanto, gente? Quem aumenta 2% não multiplica por 1,02. Isso daqui vai ser 1 mais 0,02. Então, vou pegar o meu capital e vou multiplicar por 1,02. Beleza, isso aqui é no primeiro mês. No segundo mês, eu vou aumentar mais 2%. Só que agora esses 2% vai incidir em cima de quem? Em cima disso tudo. Então, quem aumenta 2% multiplica por 1,02. No terceiro mês, mesma coisa, 1,02. Se eu vou fazer isso aqui, num período T meses, isso daqui, vai ser multiplicado até chegar 1,02 T vezes. Então, aqui, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês e aqui o mês T. Repara que aqui eu vou ter, T meses. Meus amigos, agora vamos ver como é que fica a potenciação. Isso daqui não é um produto de números iguais, os mesmos números. Então, quando eu tenho o produto de um número n vezes ou t vezes, o que eu faço? Vai ser o próprio número elevado a quanto? Quantidade de vezes que ele foi multiplicado. Né? O produto de potência de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. Aqui tudo vai ser 1. Então, eu tenho t elementos, então vou ficar elevado a t. Isso daqui é meu valor final. Então, isso daqui vai ser quem? O meu montante. Então, o montante, gente, ele vai ser quem? O meu capital. Agora eu vou generalizar. Isso daqui não é 1. Isso daqui não vai ser a minha taxa. Então, o montante vai ser o capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a quem? Elevado ao período, T vezes. Não se esqueçam que aqui a taxa vai estar em quê? Decimal. Beleza? Então, essa aí vai ser a fórmula do montante no composto. Então, o valor do montante após um período T será M igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Beleza, amigos? Vamos lá. Para calcularmos apenas os juros, basta diminuir o principal do montante ao final do período. Então, já havia dito isso aqui. O montante, mesmo para o simples quanto para o composto, vai ser sempre a soma do capital mais os juros. Se agora eu só estou querendo o valor dos juros, o que eu faço com o capital? Eu jogo para o outro lado. Então, os juros vai ser o montante menos o capital. Então, é isso que nós temos. O J é igual a M menos o
capital. Como é que eu faço isso? Qual o montante de um investimento de R$1.000 durante 2 meses a uma taxa de 3%? Então, eu já sei que o montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a t. O meu montante ele vai ser 1.000 vezes 1. Aqui, a taxa, né, de 3%. Então, 3% vai ser o quê? 0,03. Então, vai me dar 1 mais, eu vou fazer direto, né? 1,03 elevado a quanto? Elevado a 2. Poxa, quanto que dá 1,03 ao quadrado? Vou fazer aqui, 1,03 vezes 1,03. Isso daqui vai me dar 3 vezes 3, 9. 3 vezes nada, nada. 1 vezes 3, 3. O zero não vou multiplicar. 1 é só repetir. 1 vezes 3, 3. Aqui vai me dar 0. Aqui vai me dar 1. Vou ficar com 9, vou ficar com 0. Aqui é 6, aqui é 0. Aqui é 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, meu montante ele vai ser R$1.000 vezes 1,0609. Gente, estou pegando 1.000, multiplicando isso daqui, então eu tenho 1, 2, 3, 3 zeros, eu vou andar 3 casas decimais. 1, 2, 3. Ela vai ficar onde? Vai ficar aqui. Então, meu montante vai ser R$1.060,90. Bom, se eu te perguntasse quanto que vai ser de juros, eu já sei que juros é igual ao montante menos o capital. Então, aqui, o J nesse investimento vai ser 1.000, que é o montante, e R$60,90, menos quem? Menos R$1.000. Poxa, eu tenho R$1.000, 1.060,90 menos 1.000, então quanto que eu vou ter de juros? R$60,90. R$60,90 nesse período. Beleza, galera? Tranquilo? Agora, olha só. O que é complicado nos juros compostos? Fazer essa conta aqui, né? Você se lembra que nós já fizemos um exemplo disso daqui lá em porcentagem? Na porcentagem eu trabalhei com porcentagens diferentes, mas o raciocínio é o mesmo. Olha, D1 até 9%, sendo valores inteiros, meus amigos, eu consigo fazer isso de cabeça. Se eu tenho produto de 2 números decimais, que cada um tem 2 casas decimais, aqui eu vou ter o quê? 2 casas decimais. Então lembra que aqui, era a soma e aqui o produto. Se os dois elementos são iguais, 3 e 3, então vai ser 3 mais 3 vai me dar 2 vezes 3. Então, quando eu estiver trabalhando em juros compostos, eu posso pensar, isso daqui vai ser o dobro, e como é o produto, isso daqui vai ser o quê? Ao quadrado. 3%. 2 vezes 3, 6. 3 ao quadrado, 9. Vamos lembrar mais um caso aqui? Vamos pegar outro exemplo? Digamos que eu tenha uma taxa de 7% e o tempo 2, né? Sempre vai ter que ser sempre 2. Isso aqui vai me dar o quê? 1,07 ao quadrado. Isso vai me dar 1. Depois eu não vou ter 4 casas decimais. As duas primeiras vai ser o dobro. 2 vezes 7, 14. E as duas últimas, o quadrado, 7 ao quadrado, 49. Se eu tenho 9%, o tempo igual a 2, então eu vou ficar com 1,09 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 2 vezes 9, 18. 9 ao quadrado, 81. Facilita, né, gente?
não só facilita, como você tem que saber isso daí. Sabe por quê? Porque às vezes, e não é raro, ele vai te pedir uma taxa menor. Como assim? Ao invés de ser uma taxa bimestral, ele vai te pedir uma taxa mensal. A gente vai ver isso logo mais à frente. Então eu tenho que achar o quê? A raiz. Aí vai lhe dar a raiz quadrada de um número que é decimal. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Sem problema nenhum. Olha só, se ele te pedir a raiz quadrada, para a gente ficar logo esperto, a raiz quadrada de 1,1236. Quanto que dá a raiz quadrada de 1,1236? Olha, quando eu quero pegar elevar, né, ao quadrado, quando eu quero elevar, fazer a potência, isso daqui não vai ser o dobro, isso daqui não vai ser o quadrado. Então, gente, vamos pensar agora o contrário. Eu quero voltar para aqui. Então, se eu voltar, esse número aqui eu vou dividir por 2. E vai ter que casar com a raiz quadrada desse número aqui. Qual é a metade de 14? Já que daqui para cá eu peguei o dobro, eu vou voltar, vou achar o quê? A metade. Qual é a metade de 14? 7. Qual é a raiz quadrada de 49? 7. Então, a raiz quadrada de 1,1449 dá 1,07. Qual é a raiz quadrada de 1,1881? 1,09 ao quadrado não vai dar isso? Então, ó, qual é a metade de 18? 9. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. Casou? Casou. Então a raiz quadrada é 1,09. Nesse meu exemplo aqui, qual é a raiz quadrada de 1,1236? Divide o 12 por 2, vai me dar o quê? Vai me dar 6. E agora, a raiz quadrada de 36 vai dar o quê? Vai dar 6 também. Então, ó, pega aqui e divide por 2. Isso daqui você acha a raiz quadrada. Se bater, então vai ser 1,06. Beleza, gente? Tranquilo? Então, ó, é a maneira de você achar a raiz quadrada. Isso daí é importante? É importantíssimo. Isso toda hora cai. Aí você, ao invés de ter que elevar ao quadrado, você vai ter que achar a raiz quadrada desse número. Beleza, meus amigos? Vamos ficar por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta.